Olá pessoal do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai aprender um pouco sobre as funções químicas. Nós já conhecemos, o que é matéria, suas propriedades gerais específicas, a gente conheceu os estados físicos da matéria, as transformações físicas e químicas, e a gente conheceu aí o átomo, a estrutura geral de um átomo e também a tabela periódica. Quando a gente conheceu a tabela periódica, a gente viu que ela é ali repleta de vários elementos organizados pelos seus números atômicos e existem três elementos principais da tabela que são essenciais para a gente conhecer as funções. Quais são? Carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, com base nesses três elementos, a gente vai dar início à nossa aula de hoje, ok? Então, as funções químicas que a gente vai conhecer hoje são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Mas para a gente conhecer essas funções, é interessante que a gente conheça aqui delas. Primeiro, antigamente aí acreditava-se que todas as substâncias orgânicas eram substâncias que podiam ser originadas de organismos vivos, ou seja, animais e vegetais. Então toda substância orgânica vinha de organismos vivos, enquanto que as inorgânicas seriam basicamente aí todas as substâncias que seriam de origem mineral. Então, a água e as outras coisas, que não tinham relação com os seres vivos. Mas aí, no entanto, foi verificando, ao longo dos anos, que algumas substâncias que eram orgânicas poderiam ser sintetizadas em laboratório. Então, essa questão, das substâncias orgânicas apenas vir de animais e plantas, caiu por terra. E aí, o que aconteceu? Hoje em dia, a gente tem uma outra classificação mais correta, vamos dizer assim. A gente diz que substâncias orgânicas, são aquelas que correspondem a compostos que derivam de elementos como o carbono. Então, todas as substâncias orgânicas são aí compostas principalmente por carbono e hidrogênio, ok? Enquanto que as substâncias inorgânicas, elas são aí formadas por todos os outros elementos químicos, que não são só carbono e hidrogênio. Então, tendo consciência dessa classificação, vamos conhecer a teoria principal dos ácidos e bases e também dos sais, que é a teoria de Arrhenius. Quem é Arrhenius? A gente vai dizer aqui que em 1884 ele realizou algumas experiências na Universidade de Uppsala, lá na Suíça. E aí esse cientista ele descobriu que algumas substâncias elas sofrem ionização no meio aquoso e outras não. O que é que isso quer dizer, Significa que alguns compostos, como por exemplo os compostos iônicos, eles geram íons. O que são esses íons? São partículas carregadas quando dissolvidas na água. E aí, isso faz com que a solução iônica conduza a corrente elétrica. Por quê? Por exemplo, se eu colocar o meu dedo na tomada, eu vou levar um choque. Por quê? Porque no meu corpo existem vários elétrons livres, existem vários compostos iônicos, vários íons, ou seja, várias partículas carregadas. Por quê? Porque corrente elétrica não é um fluxo de elétrons. Então, para que esse fluxo de elétrons ele passe por um corpo, seja um corpo vivo ou não, ele precisa de quê? Precisa de partículas carregadas naquele corpo. Então, isso é uma evidência de que o nosso corpo ele possui partículas carregadas, ou seja, íons. E aí, esses íons, ele classificou aí esses elementos que podem produzir íons em ácidos, base, sais e óxidos. E o que são cada um deles? Antes a gente vai conhecer o que é ionização, como que acontece esse processo de formação de íons. A ionização é o processo em que um átomo ou um grupo de átomos neutros, eles são carregados eletricamente. Isso é, eles adquirem aí carga elétrica. Então como é que acontece esse processo? Quando um ou mais elétrons eles se desprendem, certo? De seu grupo original, ou seja, quando o elétron sai de um átomo, a gente diz aí que são formados os íons positivos, que são os cátions, ok? E quando a gente fala de elétrons que entram em um átomo, a gente está falando aí da formação do ânion. Por quê? Porque o átomo vai ficar com um excesso de carga negativa. Se ele tem carga negativa, ele é um ânion. Se ele tem carga positiva, ele é um cátion. Então, para a gente recapitular, um átomo que perde elétron é um cátion. Por quê? Porque ele fica com a carga positiva. Um átomo que recebe um elétron, que ganha um elétron, ele é um átomo com excesso de carga negativa. Então, ele é um ânion, ok?
Vamos aqui um exemplo para a gente entender como isso acontece. A gente tem aqui ó, um átomo de sódio. O elemento aqui é o cloreto de sódio, NaCl, o sal de cozinha, certo? A gente tem aqui o átomo de sódio. Esse sódio tem um excesso aqui, ó, tem um elétron. Esse elétron, ele vai sair. A gente vê aqui, ó, o elétron saiu. Se ele tem um elétron a menos, o que é que ele tem? Uma carga positiva. Então, aqui a gente tem um cátion, beleza? Aqui a gente vai ter um átomo de cloro, nêutron. O que é que aconteceu? Esse átomo de cloro ó, recebeu esse elétron. Então, ele ficou com um elétron a mais do que na sua forma original. Então, o que aconteceu? Carga negativa. Se ele é carga negativa, aqui formou-se um ânion. Então, ó, aqui na nossa reação, né, vamos dizer assim, de ionização, a gente tem o NaCl, né, o cloreto de sódio neutro. A gente vai ter o sódio com carga positiva e o cloro com carga negativa, certo? Então, a gente tem aqui o nosso cátion e o nosso ânion. Agora, a gente vai começar, de fato, a falar das nossas funções. A primeira delas, o ácido, né? Por definição, né, pela definição de Arrhenius, o ácido são compostos que em solução aquosa se ionizam. E aí eles vão produzir como um íon positivo, né, como um cátion. A gente vai dizer que é o cátion de hidrogênio, que é o H+, certo? Então a maioria dos ácidos, ele vai ter aí como característica, segundo Arrhenius, a produção de H+, que é um cátion, certo? Vamos ver aqui um exemplo, o HCl, ácido clorídrico. Quando eu pego esse ácido clorídrico, misturo na água, vai ter a formação aqui do H+, certo? Por isso que ele é um ácido. Esse H+ é o cátion e um Cl-, que vai ser o ânion. Esse Cl- é um átomo de cloro com carga negativa, beleza? E aqui outras características. Os ácidos, né? Se puderem ser experimentados, vão ter sabor azedo, como exemplo o limão e o vinagre. Então os dois são ácidos, são exemplos de ácido, certo? E muitos deles são tóxicos e corrosivos, mas não é uma regra geral quando se fala de ácidos, né? Por quê? Vamos ver aqui exemplos. Sobre ácido, é muito comum que a gente pense, né? Quando a gente escuta ácido, a gente pensa em algo corrosivo, que se botar a mão, o dedo, vai cair. E isso acontece muitas vezes, como por exemplo o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, certo? Mas existem exemplos como o limão. O limão que a gente usa aqui na nossa casa para fazer suco, como tempero, enfim. O limão, ele é o quê? Ele é composto, se a gente for ver, ele é azedo. Na composição dele tem o ácido cítrico, que é um ácido que a gente consegue ingerir e não é corrosivo e não é tóxico, certo? Outro exemplo, a formiga. Quando a gente leva uma picada de formiga e começa a coçar, por que coça? Porque na picada da formiga tem ali o ácido fórmico. Esse ácido fórmico, ele tá ali na presa da formiga, né, e ele injeta na nossa pele. E a gente vai coçar, mas não mata ninguém, certo? Uma picada só, lógico. E outro exemplo, o ácido láctico, presente no leite, certo? Então esses são exemplos de ácido. Existem muitos outros, né, que estão presentes no nosso dia a dia e que não são tóxicos e que não matam as pessoas. Outro exemplo agora de funções químicas é base. O que é, né? Pela definição de Arrhenius, bases são compostos aí que em solução aquosa vão sofrer dissociação também, ou seja, a formação de íons, certo? E vão estar liberando como único íon negativo o ânion hidróxido, que é esse aqui, ó, OH, certo? Oxigênio e hidrogênio na forma negativa. Aí a gente também pode chamar isso aqui de hidróxido, pode chamar de oxidrila ou hidroxila. Se você ouvir um dos três, as três formas estão corretas. E aqui, como exemplo principal, a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, novamente o sódio aqui participando. A gente tem aqui, né, o hidróxido de sódio, que é misturado em água, e aí vai formar o cátion sódio, né, Na+, e o íon O, que as bases normalmente formam o íon hidróxido, OH-, ou seja, é um ânion, certo? E aqui a gente vai dizer sobre os sabores da base, que eles têm sabores aí adstringentes, ou seja, sabe quando você come uma banana verde? É mais ou menos aquele sabor que as bases elas vão apresentar. Agora a gente vai conhecer os sais. Quando a gente fala, por exemplo, de sal de cozinha, por que tem esse nome? Porque o sal de cozinha é um sal, mas ele não é o único sal que existe. Existem muitos tipos de sal.
certo? E aí, pela definição de Arrhenius também, os sais eles vão ser compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, os sais eles vão produzir íons, né? Vão produzir cátions e ânions, e esses cátions e ânions vão ser diferentes de H+ e OH-, ok? E aí essa é a definição de sais. O exemplo mais comum, o sal de cozinha, que é um tipo de sal, mas não é o único, é interessante lembrar disso. Então, ó, o NaCl, quando a gente mistura na água, ele faz o quê? Ele some. Por que ele some, né, o sal? Porque ele se dissocia em Na+, né, o cátion aí, e Cl-, que vai ser o nosso ânion. Então, o sal de cozinha é um tipo de sal, mas não é o único, mais uma vez lembrando. E encontrados na natureza, né, no seu estado, geralmente eles são encontrados no estado sólido ou sobre a forma de minerais. E muitas vezes estão dissolvidos, né, como no caso do cloreto de sódio, que é muito encontrado na água do mar. Ele está lá dissolvido e precisa passar por um processo de evaporação, purificação, até virar de fato o sal de cozinha que a gente usa. E aí muitos sais, né, eles apresentam sabor salgado, mas isso não é uma regra. Muitos têm, mas não são todos, ok? Aqui a gente tem dois exemplos de sais muito comuns. A gente tem o bicarbonato de sódio, que é um sal muito comum, inclusive a gente já usou aqui, né, para fazer o experimento junto com o vinagre. Esse aqui é um sal, beleza? E outro exemplo é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é muito comum, muito encontrado aí na casca do ovo. Agora a gente vai conhecer o que seriam os óxidos. Óxidos seria, não existe uma definição de Arrhenius para óxidos, mas seria basicamente uma substância inorgânica binária. O que seria isso, né? Ela é formada por dois elementos químicos diferentes, em que um deles precisa ser sempre o oxigênio, beleza? Então, quando a gente fala aí de óxidos, vai ter um elemento químico qualquer e oxigênio fazendo ali a sua composição, ok? Exemplos de óxidos. O peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, certo? O gás carbônico é um exemplo muito comum de óxido, que está muito presente aqui no nosso cotidiano. E também o óxido de cálcio, que quando é hidratado, vira aquele cal que a gente passa na parede. A gente vê aqui, ó, o óxido misturado com água formando uma base, que é o óxido de cálcio que a gente usa na parede. Outros exemplos, o óxido de magnésio e o óxido de silício, muito encontrado nas areias da praia. O óxido de silício tem muito, certo? Por quê? Porque é a sílica. E aqui a gente tem um exemplo, né, uma aplicação dessas substâncias no nosso dia a dia. A gente vai ter aqui, né, a reação do leite de magnésia com ácido estomacal. Quem aí já tomou leite de magnésia, né, quando está sentindo desconforto no estômago? No nosso estômago existe um suco chamado suco gástrico. Esse suco gástrico, ele tem composição ácida, certo? Ele é formado ali por uma diluição de ácido clorídrico, ok? No nosso estômago tem lá esse suco ácido. E aí, às vezes, a gente fica meio desconfortável, tá muito ácido, então o que é preciso? Tomar leite de magnésio. O que é esse leite de magnésio? A gente vai dizer, ó, que é óxido de magnésio, que a gente mistura na água e forma o quê? O hidróxido de magnésio. Então, a gente fez aí a transformação de um óxido, misturando com água e produzindo uma base, certo? E aí, essa base que a gente vai ingerir, quando a gente toma, lá no nosso estômago, vai reagir aí com o ácido clorídrico que está no estômago, vai produzir um sal, tá vendo? Ó, dois íons, o magnésio e o cloro, que são diferentes de H+ e OH- e a água. Então ele vai neutralizar esse excesso de acidez do nosso estômago e fazer com que a gente fique se sentindo melhor, ok? Então esse é um exemplo muito comum, né, da aplicação no nosso dia a dia dessas funções químicas. Então, pessoal, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham compreendido. Lógico, é difícil entender assim de início, mas vocês vão pesquisando. Qualquer dúvida é só procurar, pesquisar, perguntar ao professor também. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.